Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Woodruff, prefácio de F. F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. A gente já fez 3 vídeos aí desse primeira parte, que está sendo o ser, né? Primeiro temos que ser. Vamos fazer agora o quarto, que é correspondente aí o capítulo 4 também. Peço aí que você já deixe o like, compartilhe o vídeo e tendo alguma dúvida do que a gente vai ver aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, e se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada. Tudo isso gratuitamente, tá bem? Então vamos lá, começar o capítulo 4, que fala sobre estamos sendo transformados à sua semelhança. Corresponde a 2 Coríntios 3, de 12 a 18, que diz assim, abre aspas, tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Fecha aspas. O tema de Paulo no seu manual para o ministério deve ser mantido à nossa frente. À medida que continuamos investigando, vamos estabelecê-lo aqui de novo para ênfase. Abre aspas. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15. A pergunta que ele levanta tão naturalmente em capítulo 2, versículo 16, segunda parte, precisa ser também feita repetidamente através de todo este estudo. Depois de considerar a tarefa monumental de espalhar a fragrância de Cristo em toda parte, ele indaga, abre aspas, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Fecha aspas. Ao explorar metodicamente a resposta no capítulo 3, ele volta à questão proposta no capítulo 2, 16 e liga a resposta com segurança à questão, usando um termo comum a ambas. Pergunta, abre aspas, quem é suficiente para essas coisas? Fecha aspas. Está lá no capítulo 2, 16. Resposta, abre aspas, não que por nós mesmos sejamos capazes, entre parênteses, suficientes, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Está lá no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ele então explica essa suficiência, abre aspas, que vem de Deus, né? Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, fecha aspas. Abre aspas de novo, ministros, fecha aspas, e nova aliança são
os dois assuntos relacionados que ocupam o restante de 2 Coríntios 3. Enquanto em 2 Coríntios 3, de 4 a 11, contrasta as duas alianças, veja o capítulo anterior, ele agora se volta para os ministros das mesmas e os compara. Veja 2 Coríntios 3, 12 a 18. Em análise final, concluímos que, da mesma forma que o esplendor da nova aliança excede o da antiga, assim também o fulgor do ministério da nova aliança excede o da velha. Paulo mostra, assim, a todos os ministros da nova aliança a sua suficiência, lá em 2 Coríntios 3, 5 e 6, a fim de infundir-lhe confiança. Está lá, capítulo 3, versículo 4. Torná-los decididos, 3:12, para que não desanime, 4, verso 1 e o verso 16, mas, pelo contrário, mostrem-se sempre animados. Está lá no capítulo 5, versos 6 e 8. Qual a comparação ou contraste que Paulo faz dos dois ministérios? Vejamos primeiro o de Moisés. Abre aspas. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Fecha aspas. 2 Coríntios 3, 12 e 13. O incidente na história dos hebreus, citado por Paulo, se encontra em Êxodo 34, versículo 29 a 35. Como isso já foi mencionado no capítulo anterior, continuamos com o texto a partir do versículo 31, abre aspas. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Fecha aspas, né? Está lá em Êxodo 34, versículo 31 a 35. A leitura descuidada dessa passagem me levou a interpretar erradamente durante anos a verdadeira sequência envolvida. Pensei que o acontecimento tivesse esta ordem. Moisés, depois de receber os mandamentos de Deus para os israelitas, saía e os revelava ao povo. E também ele colocava um véu sobre o rosto enquanto falava. Depois de transmitir a palavra do Senhor, ele tira o véu. Mas, na verdade, o oposto é o que ocorre. Moisés, contrariamente ao que eu pensava, permanecia sem o véu ao falar a palavra de Deus ao povo. Êxodo 34, 33. E depois de falar-lhes, colocava novamente o véu sobre o rosto até voltar à presença do Senhor. Mas que diferença faz? Além da veracidade, é preciso perceber o que está subentendido. A radiância da face de Moisés era maior imediatamente após conversar com Deus, mas com o passar do tempo ela se desvanecia. O véu era colocado sobre o rosto depois de falar com o povo, não para cultuar a radiação, e sim o declínio da mesma.
Pelo menos é isso que Paulo explica nessa sequência de acontecimentos, quando observa, abre aspas, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, fecha aspas. A face de Moisés perdia o brilho no intervalo de seus encontros com Deus, e o véu encobria essa perda. Ele ocultava, entre aspas aqui, o que se desvanecia. Isso indica, de novo, que o efeito do encontro de Moisés com Deus, como a aliança que recebeu, era temporário e passageiro. Mas os ministros da nova aliança não são, abre aspas, como Moisés, fecha aspas, mas têm muita ousadia. Está lá, capítulo 3, versículo 12, no sentido de que, abre aspas, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, fecha aspas. Está lá no capítulo 3, versículo 18. No ministério da nova aliança, o processo é invertido, contrário ao de Moisés. Em lugar de um esplendor que se desvanece, o seu é um esplendor ascendente, de glória em glória. Vejamos um outro pensamento antes de extrairmos alguma conclusão sobre o nosso ministério. Paulo fala sobre o efeito que a revelação teve sobre o povo judeu barra hebreu, abre aspas, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é removido, fecha aspas. Está lá no capítulo 3, versículo 14 a 16. E em capítulo 4, versículo 3 e 4, ele considera a possível rejeição das boas novas pelo povo em geral, abre aspas. Mas, se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Fecha aspas. O evangelho está encoberto aos que perecem. Está lá no capítulo 4, verso 3. Para os que se voltam na direção do Senhor, o véu é removido. Está lá no capítulo 3, versículo 16 e 17. As passagens que acabamos de discutir, Êxodo 34, versículo 31 a 35, 2 Coríntios 3, 12 a 17, 2 Coríntios 3, 18 e 4, versículo 3 a 4. Apresenta três paralelos que têm ligação com o nosso ministério. Por um lado, na revelação da velha aliança, havia três personagens principais. Deus. 2, Moisés, o ministro. E 3, os israelitas. Por outro lado, na revelação da nova aliança, havia também três figuras principais. Cristo. 2, os novos ministros. E 3, o mundo. Vejamos agora cada um dos três paralelos, mas não na ordem em que foram citados. Note primeiro, de passagem, o paralelo evidente entre os israelitas dos dias de Moisés, a quem a glória de Deus foi revelada, e o mundo em geral, judeu e gentil, a quem as boas novas de Cristo são reveladas. Em ambos os casos existe incrédulos velados. Está lá em 2 Coríntios 3, 14 e o verso 15 e 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
E 2, segundo aqui, né? Crentes não velados, está lá em 2 Coríntios 3,16 e 4,3. A comparação é tão clara que não precisa ser-lhe dada ênfase alguma, além de estabelecê-la. Em segundo lugar, note o paralelo entre Deus e Cristo. Todo o tema de Moisés e do véu foi ocasionado pelo fato de Moisés apresentar-se diante de Deus. Da mesma forma, abre aspas, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Fecha aspas. Está lá no capítulo 3, verso 18. Assim como Moisés postou-se diante do Senhor com a face desvendada, também os ministros se apresentam e contemplam a glória do Senhor. Mas com isso, está ele necessariamente fazendo um paralelo entre Cristo e Deus? Três expressões em capítulo 4, versículo 4 e, o versículo 5 e o versículo 6 ajudam a responder esta pergunta. Em capítulo 4, verso 4, Cristo é chamado de imagem de Deus. Em 4:5, ele deve ser pregado como Senhor. E em 4:6, é-nos dito que a luz da glória de Deus é vista na face de Cristo. Outras fontes colaboram para decidir permanentemente a questão. Colossenses 1,15 declara, abre aspas, ele, né, Cristo, é a imagem do Deus invisível, fecha aspas. Ele, Cristo, é resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O próprio Jesus alegou, abre aspas, quem viu a mim, viu o Pai, fecha aspas, lá em João 14:9. O paralelo é então verdadeiro, de fato, o mesmo Deus que diz, abre aspas, de trevas resplandecerá a luz, fecha aspas, brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está lá, capítulo 4, verso 6. Cristo é comparado com Deus. Note, em terceiro lugar, o paralelo entre o ministro da velha aliança, Moisés, e as da nova aliança. Está lá no capítulo 3, versículo 12. Esta é uma observação surpreendente, mesmo que se tratasse de um simples paralelo, mas não é, e sim um paralelo contrastante. Abre aspas, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés que punha véu sobre a face. Fecha aspas. A frase não somos como Moisés não tem o objetivo de negar o paralelo, mas sim indicar a superioridade do novo ministério sobre o antigo. Eis o contraste completo, abre aspas. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, fecha aspas. 2 Coríntios 3, 12 e 13. Porém, abre aspas, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Quando diz, abre aspas, todos com o rosto desvendado, fecha aspas, ele inclui cada indivíduo que experimentou o novo nascimento e que, contemplando a glória do Senhor, está sendo transformado à sua imagem. Paulo defende então o ministério de todos os crentes, da mesma forma que Pedro fez com o sacerdócio de todos os crentes. Está lá em 1 Pedro 2,9. Paulo diz então em três paralelos que, assim como Moisés se apresentou diante de Deus e por sua vez apresentou
a mensagem de Deus aos israelitas, nós todos nos colocamos como ministro diante de Cristo e apresentamos a sua mensagem ao mundo hoje. Nós nos tornamos assim o perfume ou radiância de Cristo e espalhamos a fragrância ou luz do conhecimento dele em todo lugar. A questão principal desse capítulo, porém, precisa ser ainda discutida. Como o indivíduo se torna qualificado como ministro da nova aliança? O simples fato de sabermos que Deus providenciou para que houvesse ministros no novo pacto não qualifica alguém para essa posição, nem o diploma de um seminário de teologia. Então, como as pessoas se qualificam? Desde o princípio, ela precisa saber que a qualificação para o novo ministro não é, em análise final, o que fazemos, mas o que é feito em nós. Note de novo o texto. Abre aspas. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, fecha aspas. 2 Coríntios 3,18. Estamos sendo transformados, somos transformados. É a forma passiva do presente do indicativo do verbo metamorphomai. Ele fala dos novos ministros como sendo o objeto da ação e não os agentes. Isto é algo feito a eles e não por eles. A única ação atribuída pelo texto aos ministros é contemplar a glória do Senhor com o rosto desvendado. Rosto desvendado é simplesmente uma referência a uma atitude mental, um espírito de sinceridade, franqueza, autenticidade. Indica aquele que está buscando, sem qualquer malícia. Uma vez satisfeita essa condição, é iniciado o ato de contemplação, a transformação resultante vem da parte do Senhor, que é o Espírito, que a gente leu lá, 2 Coríntios 3,18. Mas como esta observação da glória de Deus em face ou na presença de Cristo, que está lá em capítulo 4, verso 6, é um preparativo superior ao experimentado por Moisés quando foi à presença de Jeová? Pela simples razão da plenitude da glória de Deus não ter sido jamais revelada à humanidade antes de ser revelada em Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, conforme está lá em Colossenses 1,19. A nova aliança fornece assim uma revelação superior. Isto, por sua vez, produz uma transformação superior. A face de Moisés brilhava com um esplendor sobrenatural que era evidentemente um reflexo da glória de Deus, conforme 1 Timóteo 6, versículo 15 e 16. Moisés, entretanto, refletia um tipo de radiância que, embora pudesse transfigurar a face, não transformava o espírito. Nossa contemplação de Jesus, por outro lado, embora não transfigure o rosto, transforma realmente o espírito. E aqui jaz a superioridade da qualificação da nova aliança. Aqui, no reino do espírito, se encontra a qualidade ímpar da nova aliança. Ela reside de fato de que é espírito sobre espírito. Espírito com letra maiúscula sobre espírito com letra minúscula. Espírito com letra maiúscula aqui, dentro de espírito com letra minúscula, é espírito minúsculo rendido a espírito com letra maiúscula. 6 vezes em 2 Coríntios somos lembrados dessa qualidade distinta. 4 vezes contrastando o espírito com o código gravado em pedras. Está lá capítulo 3, verso 3 e 6, primeira parte. Está no
capítulo 6, segunda parte, e capítulo 7 e 8. E duas vezes identificando o Senhor como o Espírito, está lá capítulo 3, 17 e 18. E o Espírito dele sobre o nosso, o seu Espírito dentro do nosso, e nosso Espírito rendido ao dele, que é a qualificação ímpar do novo ministério. É Espírito sobre Espírito, refletindo numa declaração atribuída a G.K. Chesterton. Abre aspas. Havia um homem que morava no Oriente há séculos atrás, e agora não posso olhar para uma ovelha ou um pardal, um lírio ou um campo de trigo, um corvo ou um pôr do sol, uma vinha ou um monte, sem me lembrar dele. Fecha aspas. A influência do Espírito sobre o Espírito é também vista na história de um velho pregador que tinha fielmente proclamado as boas novas de Cristo durante 70 anos de adversidade e desânimo. Alguém lhe perguntou: por que você nunca desistiu? Ele respondeu pensativo: jamais perdi a sensação de deslumbramento. Todos os que vinham ao Senhor pela fé sabe o que esse homem estava querendo dizer. Uma jovem mulher da Nova Zelândia me ajudou a compreender esta grande verdade há cerca de 12 anos atrás. Ela tinha sido convertida há pouco tempo quando me procurou e exclamou em desespero: acho que não vou conseguir. Não vai conseguir o quê? Perguntei. Tudo isso, disse ela, referindo-se a todos os deveres do cristão contido nas cartas às igrejas. Jamais poderei fazer todas essas coisas, afirmou desanimada. Embora eu fosse cristão desde há muito, e um evangelista também há bastante tempo, não achei o que responder-lhe. Ela virou-se e foi embora, mas não por muito tempo. Passados alguns dias, ela veio correndo ao meu encontro, exclamando: descobri, descobri! De novo fiquei surpreso. Descobriu o quê? Perguntei. Ela rompeu então com esta observação profunda, transformadora de vida. Encontrei nos evangelhos o poder para realizar o que está contido nas cartas. Ela descobrira a chave para uma vida triunfante e um ministério bem-sucedido. Sozinha, encontrara o Senhor nos evangelhos e descobrira, assim, o poder da vida cristã. Contemplando a glória do Senhor, dera início a uma vida de transformação à sua imagem. Passou-se um ano antes que experimentasse esse princípio aplicado em minha própria vida, pelo menos até o ponto em que pudesse apropriar-me dele em meu ministério. O fato ocorreu quando me preparava para pregar numa campanha na Nova Zelândia, patrocinada por um grupo de cristãos norte-americanos. Foi com relutância que aceitei o convite para pregar nessa campanha, pois sabia que seria necessário meses de preparativos. Mas, tendo aceito, comecei a trabalhar. O preparo que se seguiu obrigou-me a um estudo de 9 meses sobre a vida de Jesus Cristo, algo que nunca tinha feito antes, por mais estranho que pareça. E isso mudou todo o meu ministério. Descobri a mesma verdade que aquela jovem tinha encontrado um ano antes, o poder que se encontrava nos evangelhos. Vi, como nunca vira anteriormente, o poder da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, e o significado da sua morte e ressurreição. Coloquei-me diante dele, surpreso e deslumbrado, e minha
pregação começou a deixar transparecer esses sentimentos. Com intensidade cada vez maior, comecei a ver que Jesus é, Ele mesmo, o poder que atrai as pessoas para Deus. Compreendi, talvez pela primeira vez em minha vida, o que Jesus queria dizer com a palavra, abre aspas, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, fecha aspas, que está lá em João 12:32. Ao preparar-me para pregar a outros, me senti atraído irresistivelmente por ele. Cristo era o imã e eu o metal. Espírito sobre espírito era algo finalmente real. Ao chegar, assim, a ver a beleza do Senhor, passei a perceber o princípio que agora reconheço como a dinâmica da nova aliança e o fator que qualifica todos os que servem como ministros dessa aliança. Isso é, o indivíduo passa a assemelhar-se àquilo que ama e se transforma na semelhança daquilo que adora. A observação de Lutero nos surpreende ao mesmo tempo que esclarece, abre aspas, aquilo em que sua alma confia e o seu coração se deleita é o seu Deus, com letra minúscula, fecha aspas. E toda pessoa passa a assemelhar-se ao seu Deus, com letra minúscula, não importa quem seja esse Deus, com letra minúscula. Assim sendo, quando o indivíduo viu o Senhor Jesus de tal forma que passa a amá-lo e a manter sua atenção e anseio focalizados nele, ele vem e torna-se realmente como Jesus. O imã não atrai só o metal, mas o transforma em imã, que por sua vez atrai outros pedaços de metais. Cristo, então, não apenas nos atrai enquanto estivermos em comunhão com Ele, mas nos transforma em sua semelhança, a fim de que nós, por nossa vez, atraíamos outros para Ele. Eis aqui a nossa suficiência. É assim que Deus nos qualifica para sermos ministros da nova aliança. Abre aspas. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Fecha aspas. Concluímos aqui, né, o capítulo 4 e concluímos também a seção 1, que está falando sobre ser, né? Temos que ser. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. E agora a próxima sessão vai ser ter, né? Ter. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E, tendo alguma dúvida, né, sempre falo, né, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada. Fico muito feliz, né, com a sua tempo que você tem aí dedicado, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?